Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo de mercado, onde a gente vai estar falando para vocês sobre tudo que aconteceu hoje no mercado, seja no mercado B3, algumas opções, alguns estudos de Forex, para vocês entenderem o supply and demand e também para vocês estarem cada vez mais operando da forma correta. Antes, vamos passar rapidinho aqui o disclaimer, para que eu possa passar para o gráfico, né? Lembrando que tudo que a gente diz aqui são estudos, opiniões pessoais, né? E nada disso se trata de recomendações de compra e venda de qualquer ativo. Beleza? Bora para a tela do gráfico aqui para a gente olhar o nosso índice gráfico de 15 minutos, para a gente entender o que é que está acontecendo. Ontem eu deixei o estudo para vocês, e aí eu deixei desenhado aqui que a gente tinha esse order block aqui em cima, né? Esse order block aqui, e foi exatamente onde o preço abriu, testando ele, que ele, lembra, no estudo eu falei que se ele rompesse essa região, ele ia buscar esse order block. E, na verdade, o preço hoje ele já abriu testando ele. E aí, como eu postei ali no grupo do Telegram, a primeira oportunidade de venda ela se deu aqui, na abertura, né, da vela de 15 minutos. Na segunda vela, quando ela subiu para testar, não teve força. A tua entrada aqui, o teu stop é aqui e o teu alvo era aqui, ó, tá? Esse era o alvo que eu até postei ali no Instagram, que era o trade, foi o primeiro trade que deu. Eu não costumo fazer esse trade porque eu não opero a abertura do mercado, eu espero o mercado se movimentar, para depois a gente estar pegando o trade quando ele resolver decidir o caminho que ele vai andar. Depois disso, o preço foi exatamente testar a nossa região de demanda, e aí aconteceu um episódio que eu falei para o pessoal depois, que a gente tem que ficar esperto. Para quê? Para a gente não tomar viés e não ficar caçando fundo. Quando a gente estava aguardando, eu avisei na sala, esperar o preço chegar aqui nessa zona de demanda, para, se caso ele deixar um sinal de compra, a gente comprar com alvos aí aqui em cima, e se der lá em cima, já que ele abriu rompendo o topo. Mas aí vem o grande segredo do operacional, que é baseado em supply e demand. A gente nunca opera um padrão de candle. A gente opera um conjunto de candles. Então, se vocês olharem bem aqui, o que aconteceu aqui? Muitos que operam padrão de candle, quando esse candle faz isso aqui, a pessoa entra comprado aqui, com stop aqui embaixo. Aí o preço dá aquela esticada, ele fala assim, agora eu tô bonito, agora eu tô no trade. E aí o que o preço faz? Absorve tudo e faz o candle fechar vermelho. E aí vocês entendem a importância da gente esperar as confirmações? Isso aqui, esse spinning top com esse candle vermelho, com esse tamanho de pavio aqui, isso aqui jamais é um sinal de compra, isso aqui é um sinal de venda. E o sinal de venda que foi a venda que eu fiz. Só que eu fiz essa venda pelo 10 minutos, que eu já vou mostrar para vocês uma outra visão que o 10 minutos deu, que já desconfigurou essa situação, que foi isso aqui, ó. O 10 minutos ele foi mais traiçoeiro ainda, porque ele fez esse candle aqui deixando um pavio enorme, depois ele fez um doji, aí eu já fico esperto. Depois esse candle aqui, ele teve essa entrada e essa absorção enorme aqui, tá? E quando ele tem essa absorção aqui, com esse pavio imenso, isso aqui é o quê? Isso aqui já é um order block. Tá? Isso aqui é a ordem que ficou presa. Por que a ordem que ficou presa? Porque é todo mundo que entrou comprando aqui, achando que o preço ia subir, e aí tomou agressão de venda, desconfigurou, e aqui que eu mostro para vocês o grande detalhe, quando o preço
atravessa a zona de demanda direto, fechando abaixo dela. Aí pode fazer esse martelo aqui que eu não vou comprar mais. Por quê? Porque esse preço já foi atravessado. E a minha entrada foi justamente aqui pelo 10 minutos. Nesse candle aqui, ó. A minha entrada foi exatamente aqui. Porque ele fechou esse candlezinho preto, esse outro candle não teve força nem de subir, eu coloquei a venda aqui, stop aqui em cima, alvo, esse cara aqui, ó. Esse fundo. Poderia ter deixado andar? Poderia. Só que quando vocês param para pensar, isso aqui é uma zona que já foi testada e retestada N vezes. Pode ser que vai romper? Pode ser. Mas, por via das dúvidas, um trade desse aqui que deu quase 650 pontos, tá ótimo. Já fechou o dia, fecha a plataforma e deu meta batida com folga. Então isso vocês precisam entender. E aí vocês podem surfar na onda. Como que vocês podem surfar no trade? Faz trailing stop. Depois que entrou no trade aqui, o trade andou, fechou essa barra gigantesca, teu stop tá aqui. E aí deixa o trade andar, deixa o trade embora. A partir do momento que ele fez isso aqui, o teu stop vem para cá, ó. Deixa ele aqui. Aí você já está com 650 pontos garantidos. E aí a hora que ele vai lá no próximo alvo, ó, que é onde ele foi, olha aqui a linha cinza. O que é esse próximo alvo aqui? Olha aqui. Zona de oferta passada que virou zona de demanda. E não havia sido testada. Essa aqui não havia sido testada ainda, ó. Entendeu? Então, ele vai exatamente no alvo. É assim que funciona. E olha como ele bate direitinho. Pronto. É assim que funciona o preço. Tá? Então, vocês têm que estarem muito espertos a isso. E aí, quando o preço chega aqui... é outro risco de venda. Por quê? Porque o preço ele já confirmou, ó, ele já fez... Ele reparem na estrutura. Tá? Reparem na estrutura. Ele deixou esse candle aqui... Olha aqui, pessoal, topos mais baixos, fundos mais baixos. Isso aqui é a estrutura de baixa. Enquanto ele estiver fazendo a estrutura de baixa, vocês têm que aproveitar o trade. Vão pensar em compra a partir do momento que ele romper essa estrutura, voltar a subir. Sempre sigam a estrutura. Sigam as zonas de supply e demand operando pelas estruturas, que aí vocês não vão ter erro, tá? Então, bora a gente fazer a marcação aqui, atualizando as marcações do gráfico. A gente tem aqui essa zona aqui, que é uma zona importante, que é a zona do choque. Ou seja, é a zona que vai fazer o preço mudar de direção. E aqui a gente tem essa zona de demanda. Vamos botar no 15 minutos aqui, que fica melhor, tá? A gente tem essa região aqui, que é toda a nossa região de demanda compradora para o pregão de amanhã. Vamos deixar assim, que ela nem é tão grande assim mesmo, porque ela já foi testada várias vezes, tá? E essa região aqui, e não tá tanto... Tá? E essa região aqui é a zona de choque, de reversão de tendência. Tá? Muita atenção nessa região aqui, ó. Nessa região, tá? Porque aqui deixou uma demanda vendedora enorme. E junto com junto com esse order block aqui, tá? Tenham cuidado a essa. Eu vou deixar marcada até essa região aqui, assim, ó. Vou deixar marcada a região desse candle aqui. Que aí vocês sabem que tem aquele paviozinho para cima, mas essa região aqui é muito importante. Tá? Então esse e caso ele perca esse fundo aqui, aí nós teremos outros alvos aqui para baixo. Vou deixar marcado já o próximo alvo, que aí a gente já tem, sabe para onde correr. Tá? Essa é a próxima parada do preço, né? E depois ele tem o fundo lá. Depois ele tem o fundo. Vamos só colocar o outro. A outra marcação aqui. E é o alvo mais longo. Tá? Então, essas são as marcações do índice. Aqui a gente atualiza essa onda aqui. Depois aqui eu só vou trocar, tem que só trocar as cores. Isso aqui porque esses aqui passam a ser vermelhos, tá, pessoal? E esse aqui de baixo azul. E eu não quero
perder muito tempo com os estudos aqui para vocês, que eu quero falar um pouquinho do Forex. Tá? Mas a princípio, essa é a... Vou só deixar um aqui para vocês... para vocês entenderem, tá? Depois do lado de cima a gente muda. Dólar, vamos falar rapidinho do dólar. O dólar hoje também ele foi bem cirúrgico, a gente tinha esse order block aqui e esse fundo aqui. Ele abriu exatamente no order block e aqui a gente olhando 10 minutos, que é o gráfico que eu olho no dólar, ele deu um movimento perfeito aqui no teste do order block. Ele abriu querendo descer, segurou, voltou para buscar liquidez, não rompeu o fundo, deixou gatilho. Esse candle aqui não conseguiu romper a mínima. Na volta dele, deu um trade fantástico. E o alvo era exatamente essa região aqui, ó. Acho que foi um trade de 25, 26 pontos. Então o dólar hoje foi bem direcional nesse sentido e foi muito bom. Agora a gente falar para amanhã rapidinho aqui, o que a gente tem para o dólar? A gente mantém aquela região do fundo, a gente tem essa outra zona aqui que é a barreira da continuidade, né? Essa região aqui, que é uma região importante, que pode ser a volta, né, do preço, e essa região aqui que é o topo de continuidade, ou seja, para o preço continuar a subir, ele tem que passar por essa região, que ela inclusive que já foi testada várias vezes, tá, pessoal? Essa região que ela vem sendo testada há horas. Então, se o preço romper daqui, ele tende a buscar os níveis superiores. Perdendo essa mínima aqui, aí ele tende a buscar testar o fundo de ontem e depois o próximo nível lá desse order block, que ainda está preso lá atrás, sem ser testado, tá? Reparem que ele está numa consolidação aqui, o dólar, então muito cuidado, esperem ele resolver o lado para depois operar, tá? Não façam nada nesse meio aqui que é perigoso, ok? Forex, vamos falar um pouquinho do Forex. Eu deixei aqui 2 estudos meio que prontos que eu estava fazendo no Telegram hoje. Primeiro é o do ouro. O ouro ele está vindo buscar uma liquidez de uma zona aqui embaixo. Tá? A gente tem essa zona de demanda aqui que já foi testada. A gente tem essas 2 linhas azuis aqui, que é a nossa estrutura. Então, assim, quando o preço ele vem do movimento e ele consolida, a gente tem a criação de uma estrutura. Tá? Deixa eu só botar de outra cor. Como que a gente traça essa estrutura? Quando ele sobe, ele faz o primeiro fundo e o primeiro topo, é onde a gente traça a estrutura. Fora isso, a gente vai acompanhando o que ele vai fazendo. Por quê? Porque aí é que a gente vai estar pegando os melhores trades, que é de ponta a ponta na estrutura. Lembrando que aqui a gente está no gráfico de 1 hora, tá, pessoal? Então, o que o preço faz? Os institucionais, eles funcionam muito buscando a liquidez do varejo. Então, o que ele faz aqui? Ó? Eles fazem um movimento de alta, e aí eles falham e volta a buscar liquidez aqui embaixo, rompendo o fundo, para o varejo achar que vai subir, o preço vai descer, aí ele segura aqui e volta a subir de novo, que é a hora que esse preço ele vem capturar essa liquidez aqui, ó. Ele vem capturar essa liquidez que ficou parada aqui no topo, que é aí que ele dá o tiro fatal, que vai, depois que ele volta, ele estopa todo o varejo, ele faz esse movimento errático, ele volta para depois sim pegar aí no alvo. E aí quando ele vai no alvo, o que ele faz? Ele vem no alvo, e aí nós temos um order block aqui embaixo, só que o varejo está contando com o quê? Com o fundo. Rompimento de fundo, aí o preço faz isso aqui, ó. Vou até dar o zoom um pouquinho para vocês verem como que é a estrutura. Ele vem, deixa um sinal de rompimento do fundo, aí ele segura aqui, dá mais uma
tentativa de rompimento, e aí o institucional entra forte, aí ele segura o preço, leva o preço até o nível que ele quer de novo. E aí, mais uma vez, ele faz a manipulação do preço. Como que ele faz a manipulação do preço? Ele fez esse preço subir, e aí quando ele rompe o topo, o varejo espera a volta para comprar, achando que esse preço vai subir. E aí ele volta para a região de liquidez, que é onde o grande player entra batido, faz o movimento todo e faz ele chegar até a outra zona de preço. Aqui essa zona está marcada aqui, é esse order block aqui que não havia sido testado ainda. Tá? Então o preço está testando. Aqui, conforme eu deixei o estudo, já passando para o gráfico de 15 minutos, a ideia é esperar esse movimento nesse order block aqui que ele está testando. Ó, o mercado ele abriu agora com gap de baixa, então tem que tomar cuidado se isso aqui não, se esse movimento aqui ele não vai se tratar de um drop base drop para quê? Para capturar essa liquidez aqui para depois ir para o alto. Não se esqueçam que o institucional ele funciona dessa forma. O institucional ele funciona manipulando o mercado da forma que ele acha melhor. Então a gente tem essa região aqui no fundo que ele pode estar induzindo o preço a chegar aqui para começar, romper fundo, voltar, e aí depois ele volta nessa região ou nessa região, tá? Mas é dessa forma que eles trabalham o preço, sempre induzindo o varejo a vender rompimento, a vender rompimento de topo, e aí fazendo o movimento inverso e vindo na direção contrária, tá? Esse é o XAUSD. Então é aguardar para ver se ele vai descer até aqui para voltar ou se ele vai segurar nesse order block, só testar. De qualquer forma eu deixei marcadinho aqui essa zona verdinha, que é se por um acaso o preço segurar aqui, ele tem que romper essa região, voltar a dar uma compra nessa região da zona verde. Caso contrário, a compra está só aqui embaixo para aí sim surfar toda a subida. O segundo estudo de hoje é do USD-JPY, gráfico diário. Foi onde eu fiz um trade bem bom hoje. Eu peguei toda essa subida aqui. Dele, dessa região aqui. Peguei a entrada aqui com o stop aqui. E a saída minha foi aqui, se eu não me engano. Eu nem saí no topo porque aqui tinha um order block aqui que foi rompido e passou direto, tá? Mas essa aqui era o estudo. O que a gente tem aqui? Quando vocês observam, olha o que o preço está fazendo de novo, tá? O preço, mais uma vez, ele entrou na zona de preço, né? Na nossa estrutura, e está trabalhando dentro dela. Então ele veio fazendo movimentos de preço até aqui, aonde ele chegou, falhou e subiu direto. Agora ele está fazendo um rompimento que teoricamente ele vem fazer esse teste aqui. E para ele continuar, o que ele precisa fazer? Ele precisa descer aqui, depois ele voltar a capturar essa liquidez, que aí ele faz o movimento completo. Então eu deixei marcado essas duas regiões aqui, por quê? Essa aqui é do movimento menor, aliás, de 1 hora. E essa aqui é um order block do gráfico de 4 horas, que aí eu só fiz do gráfico diário, aliás, é do gráfico diário, que aí eu fiz um ajuste para o gráfico de hora para pegar o melhor ponto possível para estar dando oportunidade de compra. Por que oportunidade de compra? Porque se ela chegar aqui, a oportunidade de compra vai ser até essa região para depois descer. Então você tem uma compra sabendo que o trade de verdade é o trade que vem lá de cima até aqui embaixo. Beleza? Espero que todos tenham gostado. Foi mais um estudo nosso de mercado do índice do dólar e do Forex. Tenham todos uma excelente noite, bons estudos e um excelente pregão amanhã. Grande abraço a todos.